coração do Pará, onde a mata se estende até onde os olhos não alcançam, Anapu guarda segredos que poucos ousam desvendar. Para quem vive ali, a floresta não é só um amontoado de árvores. Ela tem alma, vontade própria e pune quem não a respeita. Foi nesse cenário que um grupo de madeireiros entrou, ignorando os avisos dos moradores. Ali não é lugar de gente, diziam os mais velhos, mas dinheiro fala alto. Armados com motosserras e caminhões, os homens abriram caminho para dentro da mata fechada, sem saber que estavam despertando algo que deveria permanecer adormecido. Na primeira semana, o trabalho seguiu sem grandes problemas, mas então as coisas começaram a mudar. O primeiro a assumir foi Zeca. Ele conhecia a mata como ninguém, sabia rastrear pegadas na terra, ouvir os sinais do vento. Ainda assim, desapareceu sem deixar rastro. A busca começou no dia seguinte. Caminharam por horas, chamando pelo nome dele, mas a única coisa que encontraram foi a motosserra, fincada no solo. Não havia sangue, nem sinais de luta. Apenas um rastro de pegadas enormes ao redor, não de gente nem de bicho conhecido. Foi nessa noite que o medo tomou conta do acampamento. No meio da madrugada, um estrondo ecoou pela floresta. Uma árvore caiu sozinha, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. O silêncio que veio depois era pior do que qualquer grito. Na escuridão, alguém acordou com a sensação de estar sendo observado. E quando abriu os olhos, viu do outro lado da lona da barraca, duas sombras imóveis, de olhos brilhantes como brasas acesas. Rapaz, tu não tem noção do que foi aquela noite. Os homens ficaram ali, dentro das barracas, se tremendo tudo. Ninguém teve coragem de sair, mas também ninguém conseguiu dormir. O silêncio da mata era estranho, pesado, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Quando o sol começou a nascer, só então a coragem voltou um pouco. Um dos cabras, um tal de Almeida, pegou a espingarda e saiu primeiro. Os outros foram atrás, pisando devagar, olhando para os lados, como quem espera ver alguma coisa que não quer ver. E foi aí que eles viram as pegadas. Pé grande, coisa de 2 palmos cada um. Mas o pior nem foi isso. A coisa tinha andado ao redor das barracas, a noite toda devagar, como se estivesse escolhendo alguém. Isso não é onça, murmurou um dos homens. Ninguém respondeu. Só ficaram ali olhando um pro outro, sem saber se metiam o pé dali ou se fingiam que estava tudo normal. Mas tu sabe como é, né? Homem, quando bota na cabeça que precisa do dinheiro, finge que medo nem existe. Então eles decidiram continuar. Só que dessa vez ninguém andava sozinho. O dia foi arrastado. O barulho das motosserras voltou, mas dava para ver que ninguém estava com a cabeça no serviço. Toda hora alguém parava, olhava por cima do ombro. O vento que soprava entre as árvores parecia sussurrar alguma coisa, mas ninguém queria entender. E então veio a noite de novo. Dessa vez resolveram acender uma fogueira grande no meio do acampamento. Mas quem disse que fogo espanta coisa ruim? Foi de madrugada que o terror começou de verdade. Um cheiro forte tomou conta do lugar. Um fedor de coisa podre, de carne esquecida no mato. Um dos homens, o Tião, levantou e foi mijar perto do caminhão. Nem deu tempo dele abrir a boca. Todo mundo escutou o grito. Mas quando correram para ver, só encontraram a sandália dele jogada no chão. Tião tinha sumido igual Zeca. E aí, parceiro? Tu acha que os homens vazaram dali ou ficaram? Rapaz, depois que Tião sumiu, o desespero bateu forte. Os homens saíram com lanterna, espingarda e o que mais tivessem na mão, gritando o nome dele pela mata. Mas era como se a floresta tivesse engolido o cabra. Nenhum sinal, nem pegada, nem barulho de galho quebrado, nada. Só aquele cheiro de podre grudado no ar. Almeida, que era o mais velho do grupo, ficou pálido. Isso não é coisa boa, não é bicho normal, ele murmurou, apertando o terço no pescoço. E meu amigo, quando um cabra velho da mata diz um troço desse, pode acreditar que é verdade. Um dos homens, João, tentou bancar o valente. Que coisa ruim o quê, Almeida? O Tião deve ter se perdido. Bora procurar. Só que nem bem ele terminou de falar, um assovio fininho cortou o ar. Vinha do meio do mato, de um canto onde a luz da fogueira não alcançava. Era um assovio comprido, estranho, e parecia vir de todo lado ao mesmo tempo. Aí tu já imagina, né? Os homens ficaram gelados. Ninguém ousou se mexer. O assovio parou, mas o silêncio que veio depois era pior. Foi quando Almeida sussurrou. Não olha pra lá. Mas João, teimoso que só virou a cabeça. E meu parceiro, o que ele viu acabou com ele na hora. No meio da mata, entre os troncos, tinha um par de olhos brilhando no escuro. Não era reflexo de bicho, não. Era um brilho vermelho, pulsando.
como brasa acesa no fundo da fogueira. E a silhueta, alta demais, magra demais, com braços compridos pendendo para o lado. João ficou duro no lugar. Os outros gritavam para ele sair dali, mas parecia que ele estava preso. O bicho deu um passo à frente e o assovio voltou, só que dessa vez parecia que estava dentro da cabeça da gente. Foi Almeida quem reagiu primeiro. Ele puxou João com tudo, quase derrubando o cabra, e gritou: "Recorrer, desgraça!" E correram. Nem olharam para trás. Se meteram dentro do caminhão, deram partida no motor e saíram no peito e na raça, derrubando tudo no caminho. Só que quando finalmente pararam, suando frio, com o coração pulando no peito, perceberam uma coisa. Tião não foi o único que ficou para trás. Rapaz, os homens ficaram dentro do caminhão, respirando pesado, sem coragem nem de falar. A estrada era de terra esburacada, e a poeira subia feito um manto na escuridão. O motor roncava alto, mas ninguém se atrevia a desligar. O medo era tanto que até o suor gelava na pele. Foi só depois de uns minutos que perceberam a falta de alguém. "Cadê o Chico?" Almeida perguntou com a voz falhando. Ninguém respondeu. Só virou a cabeça devagar, encarando um ao outro. O suor escorria, os olhos arregalados. E aí caiu a ficha. Chico não estava no caminhão. "Não." João sussurrou, a voz embargando. "Tava ali na cara deles. Chico ficou para trás. A gente sabe que nessas horas o instinto é meter o pé, se salvar. Mas não é fácil abandonar um companheiro." Almeida apertou o volante, respirou fundo e falou: "A gente volta." Tu tá doido?" João gritou. "Tu viu o que tinha lá? O Chico, ele já era, Almeida. Ninguém larga ninguém." O caminhão deu ré, as rodas afundando na terra e foram voltando. Mas o medo ia crescendo com cada metro que se aproximavam. E aí, meu parceiro, quando chegaram no acampamento de novo, ele estava lá. Chico em pé no meio do terreiro, de costas, parado, como se estivesse esperando. Só que tinha uma coisa errada. O jeito dele, rígido, estranho, como uma estátua. "Chico!" Almeida chamou sem sair do caminhão. Nada. João desceu primeiro, devagar, a mão tremendo no cabo da lanterna. Deu um passo, depois outro. O silêncio apertava os ouvidos. E quando ele encostou a mão no ombro de Chico, o homem virou. E o que estava na cara dele, meu amigo, não era mais Chico. A pele estava cinza, esticada demais. Os olhos, negros, fundos, vazios. E quando abriu a boca, só saiu um assovio, longo, fino, cortando a noite como uma lâmina. João gritou e pulou para trás. Foi o tempo do bicho. Ou seja lá o que Chico tinha virado. Agarrar ele pelo braço e apertar. Apertar com tanta força que os ossos estalaram. Almeida arrancou o caminhão de uma vez, metendo o farol alto na criatura. Por um segundo ela travou, como se a luz queimasse. Foi o tempo de João se soltar e correr. Ele pulou na carroceria, se jogando para dentro feito um doido. Almeida nem esperou. Meteu o pé no acelerador e saiu cantando pneu na estrada de barro. E o pior, parceiro, foi olhar pelo retrovisor, porque ali, no meio do clarão dos faróis, parado entre as árvores, estava cheio deles, altos, magros, de olhos vermelhos, só observando, esperando. Rapaz, o caminhão desceu a estrada de terra na tora, pulando nos buracos, jogando poeira pro alto. Almeida segurava firme o volante, com os olhos esbugalhados, e João estava na carroceria, segurando o braço machucado, respirando feito um cachorro cansado. Só que o silêncio era pior do que qualquer gritaria. Porque, meu amigo, depois do que eles viram no retrovisor, a gente sabe que fugir nem sempre resolve. E foi João que percebeu primeiro. Almeida, para o caminhão. Tu tá doido? Parar pra quê? Para. Almeida pisou no freio com tudo. A poeira subiu. Os faróis iluminaram a estrada. E aí veio o desespero. Eles já estavam ali. Não importava o quanto tinham corrido, o quanto tinham acelerado. Eles já estavam na frente. No meio da estrada, em pé, um deles esperava. A silhueta magra, ossuda, os braços longos demais pro corpo. O pescoço era fino e os olhos, aqueles malditos olhos vermelhos, brilhavam no escuro. Mas tinha algo pior. Ele estava sorrindo. Almeida engoliu seco, o pé tremendo no acelerador. Não pode ser. O bicho deu um passo à frente, o sorriso abrindo mais, e mais, e mais, até quase rasgar o rosto. E aí veio o assovio, fino, cortante, dentro da cabeça. João gritou e tapou os ouvidos. Almeida tentou. Mas era como se o som entrasse direto na alma. Os olhos começaram a lacrimejar, a cabeça latejava, e o desespero bateu com força. Foi então que o bicho desapareceu. Sumiu, assim do nada.
mas a sensação de que eles estavam perto nunca foi embora. Almeida ligou o caminhão de novo, sem falar nada. João também ficou quieto. Só respiravam pesado, sentindo o suor escorrendo pela nuca. Dirigiram sem olhar para o retrovisor, sem dizer uma palavra. Porque no fundo, bem no fundo, sabiam que aquilo ainda não tinha acabado. Rapaz, eles dirigiram a noite toda, o motor roncando, os faróis cortando a escuridão, mas o medo ia junto. Sentado ali do lado, sem dar trégua. O suor de João já tinha secado na camisa. O braço dele inchava onde aquela coisa tinha tocado, como se o osso tivesse fervendo por dentro. Almeida não falava nada, só segurava o volante com força. Os dedos brancos de tanto apertar. A estrada ia sumindo, a poeira ficava para trás, mas a sensação de que estavam sendo observados não ia embora. E então, meu parceiro, veio a voz. Vocês nunca deviam ter vindo. Almeida puxou o freio na hora. O caminhão travou, arrastando os pneus na terra. O coração disparou. A voz veio de dentro da cabine. Mas rapaz, só tinham os dois ali. João virou devagar. A garganta seca, o peito subindo e descendo. E ele viu. No banco de trás, sentado no escuro, tinha alguém. Alguém que não devia estar ali. O corpo era coberto por um manto escuro, meio esverdeado, parecendo musgo de árvore morta. O rosto, quase invisível na sombra, tinha só um detalhe brilhando no meio do breu. Os olhos. Mas não eram vermelhos. Eram amarelos. Voltem para a cidade, agora. A voz saiu rouca como um trovão abafado. João não conseguiu nem respirar. Almeida nem piscava. A figura se inclinou um pouco para frente e o cheiro de madeira molhada tomou o ar. Um cheiro velho, forte, que lembrava a mata depois da chuva. Se continuarem, não haverá volta. João piscou, o peito apertado, e quando abriu os olhos, a coisa tinha sumido. O banco de trás estava vazio. O cheiro foi embora como fumaça. O silêncio pesou. Almeida engatou a primeira e meteu o pé. Mas dessa vez, não seguiram mais para frente. Voltaram. Por quê, meu amigo? Se até a própria floresta estava mandando eles voltarem, é porque o pior ainda estava por vir. Rapaz, quando Almeida virou o caminhão e apontou de volta para a cidade, um peso saiu do peito de João. Mas era um alívio que não durou muito. A estrada parecia diferente. As árvores pareciam mais fechadas, os galhos se retorcendo no escuro como se tivessem vida própria. Era como se a floresta não quisesse deixar eles saírem dali. E então começou o nevoeiro. Denso, pesado, parecendo sair do chão. Almeida ligou o farol alto, mas a luz não atravessava nem um palmo na frente. Era como se o mundo tivesse sumido ao redor. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Almeida repetia, segurando o volante com tanta força que as juntas dos dedos estavam brancas. João olhava pela janela, o coração batendo rápido. O braço dele ainda latejava onde tinha sido tocado e a pele estava estranha, quase acinzentada. Foi então que ouviram. Tom, Tom, Tom. Passos. Mas não eram humanos. Vinham do meio da névoa lentos, pesados, como se algo enorme estivesse se movendo na beira da estrada. João segurou o cabo da faca no cinto. Não sabia o que faria com aquilo, mas ter algo na mão dava um pouco de coragem. Almeida engoliu seco. Isso tá errado, João. A estrada tá estranha. Isso não é o caminho de volta. Foi ali que João percebeu. Aquela curva na estrada, aquela árvore caída do lado, aquela clareira no meio da mata. Eles tinham voltado para o mesmo lugar. O caminhão rodou a noite toda. E agora estavam de novo no mesmo ponto da estrada, onde tudo começou. E dessa vez eles não estavam sozinhos. Do meio da névoa, surgiram os olhos vermelhos. Mas agora não eram só par de olhos. Eram muitos. E a voz que falou dessa vez veio de todos eles ao mesmo tempo. Vocês não deveriam ter voltado. O nevoeiro se fechou. E o caminhão desapareceu. Rapaz, o caminhão sumiu no meio do nevoeiro. João não sabia se estavam caindo, voando ou se o chão tinha simplesmente desaparecido debaixo deles. O mundo girou. Um frio subiu pela espinha e então... plá! Caíram. O motor morreu na hora. E o silêncio veio como um soco no peito. Só dava para ouvir a respiração pesada dos dois. João piscou tentando entender onde estavam. A névoa tinha dado uma trégua, mas o que ele viu não era mais a estrada. Almeida abriu a porta do caminhão devagar. A terra fofa afundava sob os pés e o cheiro de umidade era forte. Estavam dentro da mata, mas não era um pedaço qualquer da floresta. Estavam num buraco. Um vale escondido no meio do nada. Árvores gigantescas fechavam tudo ao redor. Raízes se enrolando como serpentes. E bem no centro, tinha uma clareira, e nela tinha algo enterrado.
João se segurou na lateral do caminhão, o braço ainda doendo, e olhou para o chão. Almeida... Isso não é terra. O chão da clareira não era de terra batida, nem de pedra, nem de folhas secas. Era de ossos, brancos, quebrados. Alguns ainda com pedaços de couro, ressecado. Humanos, animais, grandes, pequenos. Um cemitério. Mas o pior veio quando eles olharam para o meio. Porque no centro daquele buraco na mata, tinha um altar. E nele, marcado com carvões e sangue seco, estava o desenho de um rosto alongado, sem boca, com 2 buracos fundos no lugar dos olhos. João sentiu o estômago revirar. Almeida nem piscava. E então, a mata respirou. O vento não soprou. Foi como se a floresta inteira tivesse puxado o ar ao mesmo tempo. E no meio da clareira, entre os ossos, entre o altar, entre tudo aquilo, algo começou a se mexer. Algo que não devia estar vivo. Algo que estava esperando justamente por eles. Rapaz. Naquele instante, João soube que tinham ido longe demais. O vento parou. O tempo pareceu prender a respiração. E aquele negócio no meio da clareira começou a se erguer. Os ossos rangiam debaixo dele. O altar tremeu. E então ele apareceu. Primeiro foi o braço, longo, seco, parecendo feito de galhos retorcidos. As unhas eram afiadas como lâminas. Mas o que gelou João foi a pele, acinzentada, ressecada e coberta de símbolos. Depois veio o rosto. A cabeça se ergueu devagar, com um estalo que ecoou na mata. Os olhos... Meu irmão, os olhos eram só buracos escuros. Mas eles viam. Eles sabiam. Almeida tropeçou para trás, puxando João pelo braço. Corre! Os 2 dispararam. Só que o chão de ossos parecia se mexer, como se quisesse segurar os pés deles. A mata ao redor fechava, as sombras dançavam e aquela coisa estava vindo atrás. E não corria. Não precisava. A cada passo que João e Almeida davam, o bicho já estava mais perto. Era como se ele dobrasse o espaço ao redor. O caminhão estava ali, tombado de lado. Mas entre eles e o veículo, o guardião da mata bloqueava o caminho. Ele abriu a boca, ou pelo menos onde a boca deveria estar. E de dentro do vazio, veio um som. Não era grito. Não era um rugido. Era algo pior. O som de 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Um canto fúnebre, um chamado antigo, um aviso. João sentiu a pele arrepiar da cabeça aos pés. E então, sem aviso nenhum, a criatura sumiu. O silêncio bateu tão forte que até o próprio ar parecia sufocar. Almeida ainda estava com os olhos arregalados, tentando entender. E foi ali que João percebeu. A coisa não tinha sumido. Ela só tinha ficado dentro deles. Meu irmão. O silêncio que ficou ali não era normal. Almeida suava frio, os olhos arregalados, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. João tentava respirar direito, mas sentia um peso no peito, numa coisa ruim. Como se tivesse alguém soprando no cangote dele. Mas não tinha mais nada ali. O guardião da mata sumiu. Ou melhor, se escondeu. Bora daqui, João. Bora agora. Almeida engatou marcha no caminhão, a mão tremendo tanto que quase não conseguia segurar o câmbio. O motor tossiu, engasgou e pegou. O farol iluminou a clareira e João viu. Os ossos tinham sumido. O altar também. Era como se nada tivesse acontecido ali. Mas João sabia. Almeida sabia. Tinha coisa errada naquela mata. O caminhão disparou pela estrada de terra, levantando poeira no breu da noite. O nevoeiro já não estava tão fechado, mas a escuridão ainda parecia mais pesada do que o normal. A mata estava olhando. Depois do que pareceu uma eternidade, a estrada de terra virou asfalto. A cidade apareceu no horizonte. Eles tinham saído. Mas, meu irmão, o mal não tinha ficado para trás. Almeida não falou nada o caminho todo. João sentia o braço coçando, latejando, mas nem queria olhar. Quando chegaram em Anapu, foram direto para a casa de João. Entraram, trancaram tudo e ficaram sentados na sala, suando, respirando pesado. Foi só então que João olhou para o braço. A pele não era mais dele. Estava cinza, seco, marcado com os mesmos símbolos que viu no guardião da mata. E Almeida levantou a camisa e mostrou o peito. Tava igual. Eles não saíram da mata sozinhos. O guardião veio junto. E agora, ele estava dentro deles. Meu irmão. João e Almeida ficaram se encarando, sem coragem de dizer nada. O silêncio na sala pesava. O ar estava parado, quente. Mas um frio estranho roçava a pele deles. Um vento que não vinha de lugar nenhum. Isso não é coisa boa, João. Almeida murmurou, olhando de novo para o próprio peito. A pele seca, cinzenta, aqueles símbolos pareciam escritos direto na alma. João sentia o braço latejar, cada vez mais forte. E se isso for um aviso? João falou baixinho.
Almeida levantou a cabeça devagar. O rosto dele estava pálido, suado. Aviso do quê? João não sabia explicar, só sentia. Aquele bicho, aquele guardião da mata, não parecia um espírito qualquer. Ele não queria só matar, ele queria marcar. Queria que eles levassem ele para algum lugar. E talvez eles já estavam levando. A luz piscou. A televisão desligou sozinha. E lá fora no quintal de João, a mata sussurrou. Um farfalhar de folhas, um estalo de galho seco. Como se algo estivesse ali. Almeida arregalou os olhos. João sentiu o sangue gelar. Porque meu irmão, a mata não devia estar ali. Eles estavam dentro da cidade. Mas agora, era como se a mata tivesse seguido eles até... Rapaz, aquilo estava errado. Muito errado. Almeida se levantou devagar, olhando pela janela. O quintal de João, que antes só tinha uns pés de açaí e um galinheiro, agora parecia outra coisa. A escuridão estava densa, como se a noite tivesse engolido tudo. E tinha árvore onde não devia ter. João, essa castanheira sempre teve ali? Almeida apontou com a cabeça. João olhou. Não, aquilo não era do quintal dele. O vento soprou, carregando aquele cheiro de mata fechada. Cheiro de terra molhada, de madeira apodrecendo. E de coisa morta. Almeida engoliu seco. Foi então que João viu. Tinha pegada na terra, molhada, grande, com garras. E o pior, ela vinha do nada. Não tinha de onde começar. Como se a coisa tivesse simplesmente aparecido ali. Almeida recuou. Essa desgraça seguiu a gente, João. Ele nem teve tempo de responder. Porque meu irmão... Veio um barulho de dentro da casa. Algo arranhou a parede. Longo, devagar. E então a voz, baixa, rouca, como se a própria mata estivesse sussurrando. Eu nunca fui embora. Meu irmão. João e Almeida travaram. O ar ficou pesado, como se a casa tivesse virado um buraco sem saída. O som da voz ainda rodava no ouvido deles. Baixa, sussurrada, saindo de todo canto ao mesmo tempo. Almeida agarrou o terço que levava no pescoço. Isso não é coisa desse mundo, João. João tentou responder, mas a garganta travou. O arranhão na parede voltou. Dessa vez mais forte. Mais perto. Eles não estavam sozinhos ali dentro. João sentiu o braço formigar. O símbolo na pele se mexeu. Era como se tivesse algo se espalhando por dentro dele. Foi quando a luz da sala piscou. Na última piscada, João viu. No reflexo da televisão desligada tinha alguém atrás deles. Mas não era gente. Era alto. A pele escura e enrugada como madeira velha. Os olhos não tinham cor. Eram buracos fundos, como se sugassem a pouca luz do ambiente. O guardião da mata estava ali, dentro da casa. Mas antes que João pudesse reagir, a luz apagou de vez. O silêncio que veio depois não era silêncio de verdade. Era cheio de coisa, cheio de presença. E no último segundo antes de João desmaiar, ele entendeu. O guardião nunca quis matá-los. Ele queria que eles sobrevivessem. Queria que eles contassem a história. Para todo mundo saber que na mata tem coisa que nunca morre. E quando você pisa no lugar errado, ela te segue para sempre.